Olá, turminha. Bom, hoje a gente vai falar sobre movimentos sociais. Vamos tentar entender, então, como é que as pessoas podem reivindicar os seus direitos. Ok? Vamos lá? Então, gente, para falar de movimento social, antes de qualquer coisa, vamos tentar ver algumas imagens para a gente entender um pouquinho melhor essas coisas. Ok? Vamos lá. Vejam aqui, nesse GIFzinho a gente tem vários tipos de movimentos sociais e, na verdade, várias formas de atuação dos movimentos sociais. Tá? Tem ação direta, tem a galera indo para as ruas, né, fazendo passeata, algumas pessoas em espaços mais burocráticos e tal. São várias as formas. Nenhuma delas é melhor ou pior. Tá? Depende muito de como o movimento está organizado, quais são os seus anseios, né, o que se quer naquele momento. Muitas vezes os movimentos sociais vão usar as formas diferentes, né, dependendo do que já deu certo, do que não deu. Não tem muita, não tem nada que a gente diga aqui o que é certo e o que é errado. É só para a gente ver que os movimentos sociais são absolutamente diversos, ok? Conceito dos movimentos sociais. Né? Quando a gente está falando de movimento social, não dá para esquecer de duas coisas. O movimento social é sempre coletivo, eu sempre estou falando de movimento social, eu não estou falando de uma única pessoa, estou falando sempre de um grupo de pessoas. E movimento social sempre parte de algum tipo de conflito, né? Porque o movimento social só vai existir se algum direito ou está sendo violado, né, se esse direito já existe, mas ele não está sendo respeitado, ou de um direito que ainda nem existe, que determinados grupos ainda não têm, né, que outros grupos já alcançaram e aquele grupo não tem. Então é sempre um conflito, ou com o Estado, que deveria garantir os direitos, ou com outros grupos que estão desrespeitando os seus direitos. Ok? Então vamos lá. Movimentos sociais, gente, sempre tem a ver com cidadania, né? Porque a cidadania é que vai nos garantir os direitos, principalmente o direito de que todos são iguais perante a lei. Né? Se alguns grupos têm determinados direitos e outros não, é porque essa cidadania está meio abalada. Né? Então, os movimentos sociais sempre vão estar atrelados à ideia de cidadania. Né? Tá lá a sua história, a história dos grupos desprivilegiados, ou seja, grupos que não têm privilégios, né? Que buscam ampliar ou conquistar os seus direitos. Eles querem ser privilegiados? Não, eles só querem que os outros grupos que têm privilégio, né, não seja privilégio e seja direito, ou seja, todos tenham os mesmos direitos, ok? Todo movimento parte de um conflito, já falei, e é coletivo e pressupõe uma ação, né? Sua ação é uma ação coletiva. A gente está falando de conflito, não dá para esquecer lá que a gente falou lá da democracia, que a democracia ela não é o regime do consenso. Pelo contrário, é o regime do conflito. Por quê? Porque na democracia a gente tem liberdade de expressão. E se todos nós somos diferentes, a gente vai ter ideias diferentes, a gente vai pensar diferente, e isso vai gerar conflito, porque as pessoas vão, de alguma forma, pensar diferente e vão expor as suas ideias. Mas isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque é a partir do debate de ideias que as pessoas podem melhorar as suas ideias, né? Podem encontrar formas melhores de conviver. Então, o movimento social, ele precisa do coletivo, precisa do conflito. E isso é ruim? Não, é ótimo. Né? É ótimo que exista conflito, porque isso denota que estamos dentro de uma democracia. Se eu não tenho conflito, ou seja, se os movimentos sociais começam a ser cerceados, começam a ser proibidos de se organizar, proibidos de reivindicar os seus direitos, isso é um dos sinais de que a democracia está fragilizada ou não existe mais. Não se está num regime democrático, ok? E, como falei, é coletivo. O movimento social nunca é a respeito do direito de uma pessoa, é sempre a respeito do direito de várias pessoas, ok? Bom, e o conceito, né, movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. Né? Manter no sentido de que muitas vezes o Estado, por exemplo,
tenta derrubar alguns direitos que já existem, né? E aí os movimentos se reúnem e vão lutar e vão dizer, peraí, você não vai poder tirar os nossos direitos, tá? Ou outros grupos podem também estar violando determinados direitos, né? Envolvem confronto político, gente, tá? Não necessariamente a gente está falando de violência física, tá? E tem relação de oposição ou de parceria com o Estado. Porque alguns movimentos vão decidir que não vão criticar diretamente o Estado, mas vão buscar formar alianças com o Estado, né? Justamente para cobrar do Estado que faça a sua parte, né? Muitas vezes há uma linha tênue aí nessa parceria, né? Alguns movimentos são muito criticados porque vão perder a sua capacidade de criticar, a sua capacidade de questionar o Estado e, portanto, de conseguir reivindicar, né, e de conseguir os seus direitos em si mesmo, né? Não vão ter essa, essa relação, acaba ficando uma relação muito complicada mesmo, porque envolve o direito de muitas pessoas, né? Então, algumas pessoas acabam ficando incomodadas aí com essa ideia de parceria, de aliança com o Estado. Mas existe essa forma de fazer movimento social. Ok? Vamos lá? E algumas características dos movimentos sociais. Né? Os movimentos sociais vão buscar, então, transformações das condições econômicas, sociais ou políticas, dependendo de qual movimento for, né? E de qual for o seu objetivo. Dependem de organização, é claro, né? Estamos falando de pessoas, estamos falando de grupo de pessoas, tem que estar organizado, né? Senão as pessoas não vão conseguir, se elas não conseguem nem se organizar e não conseguem nem, de alguma forma, disputar o que querem entre elas, não vão conseguir com as outras pessoas, né? Podem não ter o desejo de conquistar o Estado, já falei isso, né? Contudo, sempre almejam publicizar as suas reivindicações, tornar público. Mas por que isso? Porque até mesmo para que eu possa reivindicar os meus direitos perante o Estado, é muito mais interessante que a opinião pública toda participe, né? Que a opinião pública pelo menos seja favorável. Então, por exemplo, pensem assim, eu participo lá de um movimento que seja das pessoas que andam de bike, e aí eu quero mais ciclovias na cidade. É muito mais interessante para esse movimento ter o apoio popular, o apoio da maioria das pessoas para chegar lá e bater de frente com o Estado, do que não ter essa aprovação. Porque se você tem uma aprovação muito grande, fica muito difícil para o Estado negar esses direitos. Porque ele sabe aí que isso tem efeitos que pode ser, né, dificuldade na reeleição, e por aí vai. Tá? O que mais? Utilizam muitas vezes a figura de um grande líder. Se tem organizações, acabam precisando de lideranças. Né? Então é muito comum algumas lideranças políticas saírem dos movimentos sociais, ou saírem no sentido, iniciam a sua trajetória política a partir dos movimentos sociais. Tá? Isso é bom, pode ser bom, né? Principalmente para as pessoas, é importante ter líderes para se inspirar e tal. O problema disso, gente, é que algumas lideranças acabam ficando com um ego muito grande, acabam achando que o movimento diz respeito a elas e não ouvem a sua base, né? O resto das outras pessoas do movimento, e isso é ruim, né? Porque, de novo, o movimento é coletivo, não é individual, e muitas vezes, quando se criam grandes lideranças, a gente acaba invisibilizando outras pessoas que participaram da luta e às vezes tiveram até uma importância maior, né? Ou seja, algumas pessoas são apagadas historicamente. Então, vamos pensar, por exemplo, no movimento negro estadunidense, né? Dois nomes que sempre surgem na mente da gente quando a gente está falando do movimento negro estadunidense, Martin Luther King e Malcolm X, dois homens negros. Então hoje as mulheres negras, as feministas negras vão dizer, opa, peraí, mas e a história das mulheres negras aí? Quantas mulheres negras estiveram nesse movimento e tiveram uma importância fundamental e são esquecidas? É o caso da Rosa Parks. Né? Para quem não sabe,
Procurem no YouTube, tem vários trechos de documentários. Eu acho que tem o documentário inteiro da Rosa Parks. Já caiu até no Enem a história dela. É muito legal. Ah, vale a pena. Entrem lá. E aí, são históricos. Né? As mudanças sociais também os transformam. Ora, a gente está falando de um grupo de pessoas. As pessoas mudam, porque a cultura vai mudando. Ao longo da história, a cultura vai mudando. Então é óbvio que os movimentos também vão mudar. Então, pensem, por exemplo, não faz sentido, né, o movimento feminista de hoje, no Brasil, por exemplo, reivindicar o direito ao voto feminino, porque as mulheres já votam, né, mas nem sempre votaram. Então é óbvio que os movimentos eles têm que ampliar, têm que mudar suas pautas, porque decorrente das mudanças históricas você tem que ir avançando. Né? Então é por isso que não cabe esse certo purismo, né? Essa coisa de, o verdadeiro movimento era aquele. Não, naquela época talvez funcionasse, mas hoje é outra ideia, beleza? Vamos lá? E criam identidade cultural em seus integrantes, ou seja, essa ideia aí é de identidade. Os movimentos eles acabam muitas vezes criando essa identidade mesmo. Então, o militante ele acaba se reconhecendo, muitas vezes sendo só reconhecido como um pertencente a determinado movimento, a determinado movimento social. Isso é ruim? Não, depende de como que a pessoa vai querer, né? Algumas pessoas não gostam, outras pessoas adoram isso, acham legal, puxa, que legal, né? Eu sou reconhecido por tal movimento. Então, isso depende de como que a pessoa vai lidar. Mas é muito comum que os movimentos sociais produzam identidades nos seus integrantes. Então, aqui, pessoal, a gente vai ver algumas imagens para falar de um tema bem importante, que é o tema da criminalização dos movimentos sociais. Ao longo da história dos movimentos sociais, particularmente dos movimentos sociais brasileiros, o Estado brasileiro sempre respondeu de forma muito violenta, sempre teve um braço muito pesado em cima das pessoas que reivindicavam seus direitos. Tá? Então não é à toa que a gente tem tanta gente com medo de participar dos movimentos sociais, tanta gente acreditando que os movimentos sociais não servem para nada, que é um bando sem vergonha, tanta gente, tanto trabalhador, por exemplo, que precisa se sindicalizar e não tem coragem, tem medo de discutir, de reivindicar os seus direitos. Tá? Então, realmente, na história do Brasil, reivindicar direito, buscar seus direitos, lutar pelos seus direitos, sempre foi muito violento, sempre foi muito triste. Tá? Então aqui algumas charges para mostrar isso. Vejam só essa daqui, ó, falando polícia para quem precisa de polícia, o tema de uma música, né, dos Titãs. Então veja as pessoas aqui lutando, né, buscando seus direitos, se manifestando, né, exercendo o direito da liberdade de expressão. Aqui atrás, uma pessoa sendo assaltada e olha para onde a polícia está atacando, olha a polícia sendo super violenta, olha cheia de cacetetes e tal. O que não faltam são histórias sobre isso. Né? Aqui, nessa outra imagem, para a gente lembrar que não só o Estado criminaliza, né? Mas isso acaba sendo repercutido em todas as relações, inclusive as trabalhistas. Olha só o diálogo dessas pessoas aqui. Uma delas falando assim, não vai para manifestação, né, chamando para manifestação, e a pessoa respondendo, o patrão disse que se eu for para a rua, eu tô na rua. Né? Então não é à toa que as pessoas têm tanto medo de entrar para os movimentos sociais e tanto se acredita que os movimentos sociais não são importantes, mas isso não é verdade. Tá? Então por isso que eu trouxe essas imagens, ok? Aqui os nossos links das imagens, né, para vocês poderem acessar se quiserem, tá aí as nossas imagens. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os movimentos sociais. Tem muito mais coisa, né? O movimento social é muito extenso, vale muito a pena, é muito legal falar sobre o movimento social. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato, tem muita coisa legal para a gente trocar, ok? Um grande abraço aí para vocês, se cuidem, tá? Permaneçam em casa, não deixem de estudar, tá? Não deixem de assistir os vídeos, eu tenho feito com muito carinho para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais, galera. Tchau, fui.